Olha, um relatório sobre os cartórios no interior, cartórios judiciais no interior do Piauí, chama a atenção. Está na sede da Ordem dos Advogados, a jornalista Cíntia Lages, que nos traz mais detalhes. Por favor, Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Silas. Boa tarde aos telespectadores da Rede Meio Norte. E nenhum lugar poderia ser melhor para a divulgação desse relatório de inspeção que durou 27 dias do que a Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal, a instituição sempre esteve atenta, sobretudo aqui no Piauí, aos serviços que são prestados pelos cartórios. No ano passado, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da seccional aqui do Piauí, também denunciou, por exemplo, a utilização de recursos do Fermojup, que é o Fundo de Recursos da Justiça, e esse foi um dos pontos observados nessa auditoria, como eu já disse, durou quase um mês. Para o cidadão também é muito importante prestar atenção a esse relatório, porque afinal de contas, os serviços dos cartórios têm a ver com a nossa vida, a nossa primeira ação de cidadania, nosso registro de nascimento e o último momento, o registro de óbito também passa pelos cartórios. E a gente usa esses serviços sem sequer saber para onde vai o dinheiro, por que aquelas taxas são cobradas, ou que fim deram os nossos documentos nos cartórios. São alguns dos aspectos que a gente conversa a partir de agora com o corregedor do Tribunal de Justiça, o desembargador Francisco Antônio Parzandim, que está conosco. Dentre os muitos aspectos que foram observados, tem a questão de que nem todos os cartórios têm estrutura, por exemplo, para armazenar esses documentos em papel ou mesmo digitalizados. Em relação a isso, é uma situação ruim? Como é que o senhor avaliaria? Na verdade, é uma situação precária, né? Os nossos cartórios se encontram no verdadeiro caos administrativo, que implica também num caos registral e, além disso, com um considerável atraso tecnológico. A essa altura, a escrituração dos nossos livros cartorários deveria se dar de modo eletrônico, mas nós estamos ainda escriturando os livros manualmente, o que é, na verdade, um atraso vergonhoso, porque existe lei desde 1973 determinando que a escrituração dos livros se desse mecanicamente. E hoje já existe uma lei mais recente, de 2009, a lei exatamente que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, tem lá um dispositivo dizendo que essa escrituração deve dar-se de maneira eletrônica. Nós estamos vendo fotografias aí que foram registradas durante a inspeção e mostram de fato isso que o senhor está falando aí. Nós temos hoje, são 45 cartórios oficiais e os 94 que são privados. Qual é a diferença entre esses cartórios? E eu queria saber se a situação ruim se dá em todos eles. Na verdade, os cartórios públicos, que você está chamando de oficiais, são cartórios administrados pelo próprio Poder Judiciário. Estão hoje só no interior, né? Estão no interior. E os cartórios particulares ou cartórios privados são administrados por particulares que receberam para isso uma delegação do Poder Público. Mas ambos, os cartórios públicos e os cartórios privados, todos estão, na verdade, considerados conjuntamente numa situação muito deplorável. Os cartórios também não estão prestando contas daquilo que eles arrecadam, ou assim, a Corregedoria não teve acesso a esses números? A Corregedoria não tem nenhuma fiscalização a respeito da arrecadação dos cartórios. Só agora nós estamos desenvolvendo um programa para nós acompanharmos toda a arrecadação cartorária, da maneira que os cartórios arrecadam, na verdade, o que querem e quanto querem. Então, o cidadão que está nos assistindo, por exemplo, e sabe quanto ele paga, e ele paga caro, não tem um critério para estabelecimento dessas taxas e para onde elas vão? Até hoje isso é uma incógnita? Não, existe uma tabela de preços, uma tabela de emolumentos que os cartórios devem obedecer. A partir daí, existe um recolhimento desses emolumentos, uma parte desses recolhimentos, um percentual deles, vai para o Fermojup, para esse Fundo de Modernização e Reaparelamento do Poder Judiciário. Mas nós sabemos que os cartórios arrecadam hoje R$600 mil. Né? Esse é um valor aproximado. Um valor aproximado. Isso mesmo. Mas nós não temos o controle da arrecadação por cada um dos cartórios.
Na verdade, nós estamos desenvolvendo um programa para acompanharmos essa arrecadação, cartório por cartório, ato por ato, porque os cartórios cobram por ato. Celebram uma escritura de compra e venda, um registro. Então, cobram por aquela escritura, cobram por aquele registro, cobram pela procuração, mas nós não sabemos quanto eles estão cobrando. Essa é a grande verdade. Eles não emitem sequer uma nota, um recibo. 67% não emitem recibo. É verdade. A maioria não emite nenhum recibo, o que torna ainda mais precária a fiscalização da Corregedoria. No relatório também, corregedor, eu vi que há um número de déficit de funcionários nesses cartórios. Seriam 291 vagas. Há como preencher essas vagas para melhorar esse serviço ofertado hoje ao cidadão? Na verdade, a grande parte dos servidores dos cartórios estão situados nas grandes cidades. Cidades do interior existe um grande déficit de pessoal nos cartórios. É claro que a admissão de pessoal nos cartórios é um ato do titular do cartório, já que, em princípio, é um ente privado, né? Uma entidade privada, então o chefe do cartório que deve contratar. Nos cartórios públicos, administrados pelo Poder Judiciário, são servidores públicos, o que implica dizer que nós temos que tirar servidores lá das varas, dos juizados, para colocarmos nos cartórios públicos, o que torna prejudicando a atuação do Poder Judiciário nas varas e juizados. Tem uma outra questão também, Silas, que é interessante, é o número de, hoje, a quantidade de terras bloqueadas que o Piauí tem, supera 345 mil hectares, essas terras foram bloqueadas, e no relatório aparece lá uma informação de que a Corregedoria não tem como fiscalizar, por exemplo, a grilagem de terras nessas terras que foram bloqueadas e cujo bloqueio impede, por exemplo, a pessoa de passar uma terra para o nome de outra, né? Seria fazer qualquer tipo de transferência, né? De registro dessa terra. E o que acontece então? Essa terra está bloqueada, ela está localizada basicamente no sul do Piauí. Qual é a situação em relação a isso? Uma vez bloqueada a matrícula, nenhuma negociação pode ser feita. Mas, a partir daí, há um desdobramento. A Corregedoria deveria, ou deverá, na verdade, pesquisar se houve responsabilidade do cartório, se não houve, se houve boa-fé, se houve má-fé, se houve culpa, se não houve culpa, instaurar um procedimento disciplinar. A partir daí, conforme a constatação, cassar a delegação do cartório e regularizar a situação do registro da terra. Mas isso nós não estamos fazendo à falta de estrutura. Nem se a terra foi ocupada, se houve grilagem, né? Na verdade, se foi bloqueada, existe o indício de que a ocupação ou o registro foi feito indevidamente, né? Mas não só são esses 345 mil hectares. O juiz da vara de Bom Jesus decretou o bloqueio de 1.500.000 hectares no Cerrado Piauiense. Se você considerar que lá nós temos 12 milhões de hectares de terras, nós temos que pelo menos 2 milhões desses hectares já estão bloqueados. Ora, por determinação da Corregedoria, principalmente na administração da eminente desembargadora Eulália, e ora por ação da própria Justiça. Bom, então, só para a gente finalizar, quais são as ações propostas a partir dessa inspeção que foi feita pela Corregedoria? São muitas ações. A primeira delas, se é que eu posso dizer assim, deve ser a restauração desses livros e a organização ou o desenvolvimento de um programa para a fiscalização dos cartórios. Nós já estamos desenvolvendo o programa e, quanto à restauração dos livros, nós estamos à procura de um órgão público que possa financiar, na verdade, a restauração de todo esse acervo cartorário. E o Tribunal de Justiça tem recursos, por exemplo, para garantir, no caso dos cartórios públicos, a digitalização desses processos, a instalação de equipamentos de informática que pudessem dar uma segurança maior para o cidadão? Esses cartórios públicos, em princípio, eles deverão ser objeto de concurso público e deverão, na verdade, passar a condição de cartórios privados. Acreditamos que, a partir daí, então, quem assumir esses cartórios deverá providenciar no sentido de que todo esse acervo seja restaurado, mas antes disso, é claro, a Corregedoria fará o possível para a restauração do acervo e a reestruturação de todos os cartórios do Piauí. Tá certo. Muito obrigada, então. Silas.